Galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco de aula, dando continuidade à nossa parte de classes gramaticais. No primeiro momento, vimos as modalidades das gramáticas, aliás, as modalidades da gramática. Agora, acabamos de ver o substantivo, o numeral e o adjetivo. E vamos partir agora para estudar o artigo, que é o camarada que flexiona em gênero e número. Quando a gente fala em gênero e número, eu quero dizer, na parte do gênero, masculino e feminino, e na parte do número, singular e plural. Só que o artigo, ele não faz apenas isso. Para concurso público, ele tem duas outras importantíssimas funções. Mas, num primeiro momento, nós vamos definir isso aqui também. Quando a gente pensa em gênero e número, é necessário definir o coringa do gênero e o coringa do número. Quem, de fato, vai mandar na concordância. Então, quem é o coringa do gênero? É o masculino. O que isso significa? Se eu entrar numa sala com 50 mulheres, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunas. Mas se eu entrar numa sala com 49 mulheres e apenas um homem, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Ou seja, basta um homem para colocar o plural no masculino. E não é nenhum tipo de machismo, não. É porque o masculino, já no latim, era o quê? Um neutro e englobava todo mundo. Agora aqui, quem é o coringa do número? É o singular. Isso auxilia para você perceber quem é variável, quem é invariável. Se você deixa a expressão só no masculino e só no singular, significa que é invariável. A partir do momento em que eu seja capaz de jogar para o feminino ou então de jogar para o plural, já se tornou variável. Só que o artigo, ele não apenas flexiona em gênero e número, ele também me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, portanto, ele já entra na seara da interpretação, e ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. E agora eu quero mostrar isso para vocês com calma, com tranquilidade. Se liga só. Quando você pensa em artigo, existem dois tipos. Existe o artigo definido e existe o artigo indefinido. Até aí, tudo bem. Como isso vai funcionar na prática? O que é o artigo definido? O, a, os, as. Pode até botar aqui, ó, vamos anotar, ó, artigos definidos. O, a, os, as. Eles servem para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, uma, uns, umas, serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenha o meu aluno João. E o João vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se é pela primeira vez, ele é conhecido ou desconhecido? Obviamente é desconhecido. Então, vou dizer assim, que eu tenho um aluno que está de blusa vermelha. Até aí foi. Agora ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto. Se ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto, óbvio que ele já passou a ser o quê? Conhecido. Então, eu vou dizer que o aluno que está de blusa vermelha está de calça branca. Então, a primeira vez, artigo indefinido. A segunda vez, já o artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefini-los. Aí você vai dizer, então, na verdade, toda vez que eu começar uma frase, tem que ser com artigo indefinido? Não. Na verdade, vai depender da intencionalidade discursiva. Em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então, imagina o seguinte, imagina eu colocando uma sentença assim, ó. O professor aplicou a prova.
E na outra, um professor aplicou a prova. Num concurso público, facilmente o avaliador pode pegar essas duas estruturas, frases 1 e 2, e fazer a seguinte afirmação, que as duas são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Se ele trabalhar assim, não está tudo certo, mas vamos entender o que está certo. Morfologicamente, elas são idênticas? São. Eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu tenho verbo, artigo e substantivo. Então, morfologicamente, elas são idênticas. Ah, mas na primeira é o artigo definido, na segunda é o indefinido. Não importa, é artigo. Então, morfologicamente, são iguais. Sintaticamente, elas são iguais? São. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Então, sintaticamente, elas também são iguais. Porém, elas são diferentes semanticamente, pois na primeira nós colocamos o artigo definido. Se nós colocamos o artigo definido, eu estou mostrando que esse professor é conhecido. Na segunda, nós colocamos o artigo indefinido e eu estou mostrando que esse professor, obviamente, é desconhecido. Vamos aproveitar para aprofundar isso. Eu vou falar com você que está em casa. Aí eu chego e digo assim, um professor aplicou a prova. Eu mostro que esse professor é desconhecido para mim, que sou o emissor, e detalhe, é desconhecido para você também, pois nesse momento não tem como saber se você conhece ou não, afinal de contas sou eu que estou professando a frase. Seria mais ou menos assim, estamos numa escola, sei lá, uma escola pública, que tem prova interna e prova externa, que vem da prefeitura. Aí vem um cara da prefeitura, um cara que trabalha na gerência de educação. Aí ele vem para aplicar uma prova dentro da escola. Porém, não é aquele professor que todo mundo conhece, não é o professor que o aluno conhece, não é o professor que o professor da escola conhece, que o diretor conhece, é um cara que veio de fora. Aí, eu chego para você, vamos supor que nós somos alunos, e você está ali no recreio brincando, aí fala assim, caramba, tá na hora da prova, né? Aí eu falo, não, um professor já aplicou a prova. Se eu botar um já, aí acabou, criando a situação. Você mostra que o professor é desconhecido naquele ambiente, obviamente. Então, um professor qualquer. É um professor que eu não sei o nome. Eu não sei se é o João, se é o José, se é o Pedro, se é o Sidney, eu não sei. Agora, quando eu coloco o artigo definido, eu mostro que eu, emissor, conheço e mostro que o receptor também conhece. É como se o professor de geografia tivesse marcado uma prova. O professor Marcelo marcou uma prova. Beleza, o professor Marcelo marcou uma prova. Todo mundo sabe que vai ter a prova. Aí eu digo, o professor aplicou a prova. Que professor? Se todo mundo já conhecia o contexto, o professor de geografia, o professor Marcelo. Então, para que seja efetuada de forma satisfatória a comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor conheçam o elemento. Pois se eu falar o professor aplicou a prova e você não conhecer este professor, você vai falar assim para mim, ué, que professor? E o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. Com isso, você mostra de fato que o elemento é conhecido e desconhecido dentro daquele universo textual. Agora, vamos aproveitar para aprofundar aqui, pois eu quero mostrar uma parada muito maneira para vocês. Vamos lá, Olha a frasezinha que eu vou colocar aqui, Os meninos quebraram uma janela. Vamos avaliar esse hoje e vamos avaliar esse uma. E por que é muito importante avaliar esses elementos agora? Quando você faz uma questão de identificação de classe gramatical,
nem sempre é tão simples. E às vezes estruturas pequenininhas podem te derrubar, mas se você sabe o caminho das pedras, você não cai em pegadinha nenhuma. Esse os, ele pode funcionar, ó, vou colocar aqui para vocês, de 3 formas basicamente em provas. Ele pode ser um artigo definido, ele pode ser um pronome oblíquo, pronome oblíquo átono, e ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando ele vai ser um artigo definido? Quando ele estiver ligado a um substantivo. E qual é o motivo para eu fazer essa afirmação? O artigo, ele não existe sem substantivo. É impossível eu ter um artigo na frase se eu não tiver um substantivo. É impossível. Então, obrigatoriamente, se tem artigo, tem o substantivo que este artigo acompanha. Tanto que o artigo, sintaticamente, sempre vai ser um adjunto adnominal. Mas isso é papo para outro momento. Agora, olhei, vi que o os está ligado a um substantivo, eu já mato que é artigo definido. Já mato. Então, olha só aqui a frase. Os meninos quebraram a janela. Quem foi que quebrou a janela? Os meninos. Esse os está ou não está relacionado a meninos? Está. Então, já matei que aqui eu tenho um artigo definido. Matei. Quando vai ser um pronome oblíquo? Primeiro, quando não estiver ligado a um substantivo, mas sim a um verbo. Seria basicamente assim, ó. Vou criar aqui uma segunda frase. Comprei-os hoje. Repare que esse hoje não está ligado a substantivo, mas poderia. Eu poderia criar a frase assim, ó. Comprei os sapatos hoje. Nesse momento, logicamente, o hoje estaria ligado a quem? A sapatos. Então, funcionaria também como um artigo definido. Só que nesse momento agora, não tem um substantivo aqui. Então, só restou o verbo para ele estar atrelado. Provavelmente, esse hoje faz um processo de coesão textual. O termo sapatos apareceu antes e agora esse hoje evita a repetição dos sapatos. É um pronome trabalhando em prol do nome. Só que aí, como está ligado ao verbo, vai ser um pronome oblíquo. Tanto que, sintaticamente, este pronome oblíquo os, ele funciona como objeto direto, porque ele vai estar ligado a esse verbo que é transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, então aqui seria um objeto direto. Mas isso é papo também para um outro momento. Nossa preocupação aqui agora é só a identificação da classe gramatical. E quando vai ser um pronome demonstrativo? Primeiro, não vai estar ligado a um substantivo. Segundo, não vai estar ligado a um verbo. E para fechar o caixão, eu vou dizer que é possível substituir pelo pronome aqueles. Então, vou criar aqui uma terceira frase. Os que estudam são aprovados. Se eu tivesse colocado os alunos que estudam, caramba, seria um artigo. Mas a frase não tem o substantivo. Eu coloquei apenas os que estudam são aprovados. Então, não está ligado a um substantivo. O que você vai fazer agora? Dá ou não dá para eu pegar esse os e trocar por aqueles? Aqueles que estudam são aprovados. Dá. Então, você mata que é um pronome demonstrativo. Ah, mas lá em cima, eu consigo também trocar por aqueles, eu consigo colocar aqueles meninos quebraram a janela, mas tudo é receita do bolo e você tem que seguir a cartilha. A primeira coisa que você faz é procurar o substantivo. Se já tiver o substantivo, não tem por que você tentar substituir pelo pronome aqueles. Você só faz isso, de fato,
para ter certeza absoluta que de fato é um pronome. E você só vai fazer isso se não tiver o substantivo. Tranquilo? Belezinha? Então aqui, ó, eu vou apagar. Não anotei ainda. Dá um pause, volta aí, printa a tela, sei lá o que você faz. Para a gente não perder tempo. Vamos lá, ó. Agora, eu defini que esse hoje é um artigo definido. E em que situação seria um artigo definido? Por que o cara botou um artigo definido? Antes de nós falarmos ali do uma. Seria basicamente assim. A gente está num condomínio, você mora no mesmo condomínio que eu. E tem aquela molecada que sempre apronta. Aí a gente está ali batendo um papo, não sei o quê, tem a molecada aprontando. Aí você vai falar assim, putz, Sidney, esses meninos vão acabar fazendo alguma besteira. Eu falo, pô, é mesmo, sempre fazem. Aí, papo vai, papo vem, vou para o meu apartamento, você vai para o seu. Daqui a pouco, no dia seguinte, eu vou e te falo assim, rapaz, os meninos quebraram a janela. São meninos quaisquer? Não, porra. Nós não estávamos batendo um papo anteriormente, falando especificamente dos meninos que são os meninos do condomínio, que sempre fazem besteira, que a gente conhece. Então, nesse momento, eu estou mostrando que são meninos conhecidos. Para mim e para você. Agora, esse uma, em prova, ele pode vir como um pronome indefinido, pode vir como um numeral e pode vir como um artigo indefinido. O grande problema é entre numeral e artigo indefinido. A galera pira para tentar classificar, mas é muito simples, na verdade. Simples porque tem um macetinho. E com isso a gente consegue perceber a intenção. E eu vou te mostrar. Vamos lá. Quando vai ser pronome indefinido? Obrigatoriamente, para ser pronome indefinido, ele vai aparecer dentro de um par. Ele é um elemento correlacionado. Então, é necessário que apareça uma ou outra, ou então uma e outra. Se aparecer essa estrutura, ambos os elementos, uma e outra, serão o quê? Pronomes indefinidos. É o caso aqui? Tem uma e outra janelas? Uma ou outra janelas? Não tem. Não tem. Aí agora chegou o momento que a galera pira, se é numeral ou artigo indefinido. Se nossa turma fosse uma turma presencial, com 100 alunos, por exemplo, e eu perguntasse, e aí galera, qual é a classe gramatical daquele uma? Muita gente diria numeral. Mas para o uma ou para o um, né, tanto faz, você vai acabar confundindo do mesmo jeito, ser um numeral é necessário que apareçam as palavras só, somente e apenas. Então, se eu dissesse assim, os meninos quebraram só uma janela, somente uma janela, apenas uma janela, o uma seria um numeral. Então, ó, tem que aparecer só, somente e apenas. Quando eu falo isso, eu mostro pela seguinte forma. Imagina o seguinte, você quer castigar de forma cruel os meninos, porque eles quebraram uma janela, porque eles fizeram besteira no condomínio. Só que aí eu chego para você e digo assim, poxa, meu amigo, os meninos quebraram só uma janela, apenas uma janela, somente uma janela. Qual foi o meu intuito nesse discurso? Minimizar a gravidade. Eu quero mostrar que foi apenas uma janela e não duas, não três, não quatro, não cinco. Então, por que tamanho castigo se foi apenas uma janela? Ou seja, algo irrisório, minimizando a situação. Entenderam a pegada? Agora, se não tiver isso, vai ser um artigo indefinido. Na frase, por um acaso, tem só, somente e apenas? Não. Então, quando eu digo, os meninos quebraram uma janela, é para mostrar que um artigo é indefinido. Por quê? Porque eu não sei qual janela foi. Eu não sei se foi a janela do bloco 1, do bloco 2, do quinto andar, do oitavo andar. Eu não sei. Então, foi uma janela qualquer.
É isso que eu mostro no meu discurso. Não mais que foi uma janela e não duas, não três, não quatro. Eu mostro que é uma janela qualquer, que eu não sei qual foi. Até porque se eu soubesse, eu jamais utilizaria o artigo indefinido. Eu utilizaria o artigo definido. Eu diria assim, ó, os meninos quebraram a janela do 504 no bloco 1. Então, eu estou mostrando que, de fato, eu conheço a janela e, por isso, eu estou colocando o artigo definido. Tranquilo ou não tranquilo isso aqui? Gente, vou ser sincero. Essa bobeirinha que a gente acabou de analisar aqui derruba muito candidato. E é algo simples. E o problema é errar algo simples. Pois quando você erra algo muito difícil, a maioria dos candidatos também erra. Agora, quando você erra algo simples, a maioria acerta. E se o cara estudou com afinco, vai acertar. E você também vai acertar agora e não vai dar mole. Então, ó, matamos aqui a questão do artigo entrando na seara da interpretação. Então, já está vendo que ele é muito importante. Agora, vamos ver como é que funciona a questão da modificação. Imagina eu colocando uma frase assim: amor, o jantar está na mesa. Você chega, cansado do trabalho, seja homem ou mulher. Imagina, você mulher, passou o dia inteiro trabalhando, uma porrinhação do caramba, um chefe chato. E aí, quando você retorna à sua casa, o que o maridão preparou? Uma surpresa. Não esperou você chegar para preparar o jantar, ele preparou. Quando você chega, cansada, chateada, lá está o maridão para animar o resto do teu dia, para animar o fim de noite. Aí ele vai dizer assim: amor, vai tomar um banhozinho, calma aí. Quando você sai do banho, pensando que ainda vai trabalhar na cozinha, teu maridão chega e fala assim: amor, o jantar está na mesa. Caramba, vale mais que 1000 homens um homem assim. Aí, o que o avaliador na prova vai fazer? Ele vai destacar a palavra jantar e vai induzir o candidato a responder que é um verbo. Pois foi assim que nós aprendemos na escola. Quem é o verbo? E não está errado. É aquele cara que eu posso conjugar. Então, você olha para o termo jantar e você vai dizer: eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Então, caramba, só pode ser o quê? Um verbo. Porém, o que apareceu aqui antes? Apareceu um artigo. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Ele substantiva qualquer classe gramatical. Então, aqui jantar não é um verbo, e sim um substantivo. E por que o artigo faz isso? Caramba, porque o artigo só existe se tivermos um substantivo. Se não existir o substantivo, não tem artigo. Então, aqui, jantar funciona não como verbo, e sim como substantivo. E esse processo tem nome? Tem nome. O nome deste processo é derivação imprópria ou conversão. Vamos rapidamente, aproveitando como se fosse uma revisão, definir o porquê de chamarmos de derivação imprópria ou conversão. No que consiste o processo de derivação? É o processo pelo qual forma uma nova palavra, ou seja, a palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, portanto, uma palavra primitiva. Seria o caso de pegar a palavra leal, que é uma palavra primitiva, é uma palavra que veio do latim para a língua portuguesa desse jeito, e colocar um prefixo e formar a palavra desleal. Tanto que eu vou dizer que é uma derivação prefixal, pois eu coloquei algo antes, pré, então prefixo. Agora, que nesse momento eu coloquei alguma coisa na palavra, eu modifiquei a palavra, eu criei uma nova palavra? Não. Eu continuo tendo a mesma palavra. Continua tendo o J, o A, o N, o T, o A e o R. Continua sendo a mesma. Mas eu, na verdade,
mudei a classe gramatical. Eu converti a classe gramatical. É por isso que a gramática chama de derivação imprópria, porque o que houve aqui foi uma impropriedade da língua. Nós não, de fato, derivamos, não criamos uma nova palavra, nós modificamos a classe gramatical. E é por isso que o nome mais adequado deveria ser, inclusive, conversão, pois o que houve foi uma conversão gramatical, uma mudança de classe gramatical. Apenas isso. Então, é este o motivo para chamar de derivação imprópria ou conversão. Isso cai muito em provas, mas muito. Quando o cara coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o correspondente entre parênteses do termo destacado está correto ou incorreto de acordo com as classes gramaticais. E aí ele faz isso direto, destaca um elemento, diz que é adjetivo, destaca um outro, diz que é advérbio, destaca um outro, diz que é substantivo. Muitas vezes o que está errado é o termo que parece verbo, pois a princípio seria um verbo, mas que vira substantivo por conta do artigo. Então fica ligado nisso, tá? Nós vamos fazer questões assim. Agora, voltando ao nosso quadrinho aqui, faltou falar sobre quem? Faltou falar do pronome. E o pronome é o cara que trabalha em prol do nome. Quem é o nome na língua portuguesa? Ó, esse camaradinho aqui, o substantivo. E o que isso significa? Que o pronome sempre, das duas, uma, ou vai acompanhar o nome ou substituir o nome, já que ele sempre vai trabalhar para o nome. Então, eu vou ter, na hora em que a gente pensa no pronome, ó, vamos aqui, ó, pronome. Eu vou ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. E eles possuem nomes. O pronome que serve para acompanhar se chama pronome adjetivo. O pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Eu coloco assim, minha aluna é inteligente. Aí eu te pergunto, quem é o sujeito nesta frase? Basta achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Quem é inteligente? Minha aluna. Tudo isso é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Vai ser sempre o substantivo sem preposição. Então, o núcleo aqui, ó, é a palavra aluna. Aí eu te pergunto, este minha está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Ele, na verdade, está acompanhando o nome. Portanto, a primeira análise que eu faço é que é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o nome. Se eu for aprofundar a análise, aí eu vou dizer que ele é um pronome adjetivo possessivo, pois notoriamente ela é minha aluna, isso indica posse. O cara pode fazer uma questão maldosa contigo com essa bobeira? Pode. Porque no final das contas, lá na escola, nós estudamos 6 tipos de pronomes. Pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome pessoal. Só que nós esquecemos a divisão primária, que é isso aqui, ó. Tem o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. Ou seja, todos os pronomes, independentemente daquelas classificações, relativo, indefinido, demonstrativo, eles antes ou são substantivos ou são pronomes adjetivos. Sempre vai ser assim. Aí o cara cria uma frase como essa e pede para você dizer qual é a classe gramatical do termo minha. Aí ele bota na letra A, substantivo. Na letra B, o cara vem aqui e coloca um advérbio. Na letra C, pronome relativo. Na letra D, pronome adjetivo. Muito candidato nesse momento vai pirar, porque vai falar, pô, questão anulada. Pois ele vai procurar pelo quê? Pelo pronome possessivo. Não vai encontrar e vai achar que a questão será anulada. Mas a questão aqui não será anulada. A questão terá como gabarito a letra D. Porque óbvio que ele é um pronome adjetivo. Ele está
acompanhando o nome. Agora, o que o avaliador também poderia fazer aqui? Poderia ignorar esse conceito de pronome adjetivo, poderia tirar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Gabarito correto. Mas o que ele não poderia fazer? Ele não poderia criar a alternativa é e colocar aqui, ó, também pronome possessivo. Pois aí nós teríamos duas respostas e aí sim, de fato, a questão seria anulada. Ou ele ainda poderia fazer uma resposta muito completa, dizer que aqui é um pronome adjetivo possessivo. Entender a pegada? Então foi. Agora, como seria a questão do pronome substantivo? Seria assim, ó, ela é inteligente. Ela é inteligente. Quem é o sujeito nessa frase? Simples. Quem é inteligente? Ela. Aqui a gente tem um sujeito. Agora eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito? É o ela. Aí eu pergunto, este pronome, ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Ele está substituindo o nome. Por isso eu vou dizer que ele é um pronome substantivo. Se eu aprofundar, aí eu vou dizer que é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Até aí foi? Tranquilão? Então vamos lá. Vou lançar um desafio para você que está em casa. Vou apagar isso daqui e vou colocar uma frase para nós analisarmos. Olha só a frasezinha que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Eu vi ela. Eu vi ela. A pergunta é a seguinte: esta frase está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua? E aí eu vou frisar. Por que eu falei padrão culto da língua? Porque no contexto informal, no dia a dia, eu posso dizer eu vi ela. Dizer eu vi ela é tão informal quanto dizer cheguei em casa. Até porque o verbo chegar não trabalha com a preposição em. Para o padrão culto da língua, ele trabalha com a preposição a. Então, o correto é dizer cheguei a casa. Então, no dia a dia, eu posso falar eu vi ela. Mas para o padrão culto da língua, eu não posso. Aí eu vou perguntar, por que está errado? Muita gente vai dizer, porque é cacofonia, Viela é uma ruazinha pequenininha. E não é nada disso. Na verdade, aqui teve uma quebra da estrutura sintática. Eu tenho aqui sujeito, verbo e objeto. O verbo é transitivo direto, pois quem vê alguma coisa. E aqui seria um objeto direto. E o problema foi exatamente esse. Eu não posso ter o ela, pronome pessoal do caso reto, na função de objeto. Por qual motivo? Vamos lá. Quando eu pego um pronome pessoal, existe uma divisão. É óbvio que ele é um pronome pessoal, porque ele fala das pessoas no discurso. Fala das pessoas. E nós temos 3 possíveis pessoas. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, ele vai sempre trabalhar com as pessoas ali no discurso. Aí eu tenho uma divisão. Eu tenho a divisão do pronome pessoal do caso reto e do pronome pessoal oblíquo. Por que um pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, basicamente, qual é a função que ele assume? Sujeito. Eu canto, quem é que está cantando? Eu. Tu cantas, quem é que está cantando? Tu. Então, é o sujeito. Agora, e o pronome pessoal oblíquo? Em função de objeto. Em função de objeto. O pronome... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso
completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você, é o seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida. 10 parcelas de R$20 aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.